Bom dia, meus irmãos. Muito bom estarmos juntos nessa manhã para lermos a palavra de Deus hoje, sábado, dia, dia 27 de março. Agora são 8 horas da manhã e que bom que nós podemos estar aqui juntos e compartilhar a palavra do Senhor nesse momento. Por isso, bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo para você nessa manhã. E eu quero convidar realmente você a lermos a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, verso 15. Romanos 12, verso 15. Romanos 12, 15, quando a palavra de Deus nos diz sobre algo muito sério. Ela fala sobre a mútua submissão. Como deve ser o salvo em Jesus Cristo, ele é marcado pela submissão mútua em seus relacionamentos. Bom dia, irmã Marli, bom dia, irmã Thelma, bom dia, irmã Cláudia e outros que talvez estejam chegando por aí, que Deus esteja abençoando a vida de todos. A palavra de Deus diz assim: sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Quando olhamos para esse texto, nós vemos aqui a orientação, ou melhor dizendo, a exortação, o mandato do apóstolo Paulo, quando ele fala para nós sobre a questão ele está falando sobre várias coisas em questões de relacionamento, mas nesse versículo especificamente, ele fala sobre a mutualidade, como deve ser o nosso comportamento diante das pessoas, e principalmente, ele diz aqui, ah, no sentido do quê? De sermos realmente submissos uns aos outros. Como que podemos entender isso? Como podemos trabalhar isso para a nossa vida hoje, no nosso coração, em tudo aquilo que vemos, em tudo aquilo que somos? Pois bem, vamos lá. A primeira coisa que Paulo fala aqui, nessa mutualidade, nessa submissão mútua, ele fala aqui sobre a submissão. Submissão não, perdão, ele fala sobre a unanimidade. E ele diz aqui, sede unânimes entre vós. Outra tradução, versão revista e atualizada, diz assim, olha, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Esse sentimento ou essa unanimidade é um entendimento, uma direção de mente, ser o mesmo pensamento e cuidar para que as coisas sejam a mesma para quem? Para com os demais, uns para com os outros, entre vocês. O que que, como que Paulo está dizendo então que nós devemos ser o que? Unidos nesta mente, nesta alma. E para isso, nesse mesmo pensamento, nós sabemos que quantas vezes nós podemos ter é, diferentes opiniões sobre certos assuntos, mas nós não somos divergentes, nós somos convergentes. Por quê? Porque nós convergimos para a cruz de Cristo, para o que Deus fez por nós e também realmente somos moldados, liderados e obedientes ao que à palavra do Senhor. Então, quando eu olho para essa verdade, eu vejo algo que é muito importante. Às vezes nós queremos muitas pessoas defendem, mas nós temos isso, temos aquilo, temos essa questão, temos outra questão. Eu penso assim, você pode pensar assim, tudo bem, cada um tem o seu pensamento, mas todos os pensamentos devem convergir para onde? Para a palavra de Deus, para aquilo que é correto, para aquilo que é certo, para aquilo que é de Deus, não para aquilo que é meu. Então, quando diz essa unanimidade, esse mesmo pensamento, está dizendo de algo que é, acima de tudo, dirigido pelo Senhor. Dirigido pelo Senhor. E dessa forma, então, que Paulo fala, e ele continua: não sejais orgulhosos, mas prontos o quê? A acompanhar os humildes. Não sejam orgulhosos. A palavra orgulhosos quer dizer realmente o quê? Aquele se exalta, que se coloca acima dos outros. Não, não sejam assim. Mas ele diz assim, ó, prontos a acompanhar os humildes. Ou seja,
ele fala sobre uma rendição, sobre uma submissão, é assim como experimentar com outros as forças que todos juntos podem ter, né? Ou seja, a, a compartilhar com os demais aquilo que é necessidade de todos. Então, quando ele fala aqui do mais humilde, ele está falando daquele que está abatido, daquele que está com tristeza, daquele que realmente tem essa posição de humildade. Paulo, então, está dizendo aos irmãos, e fala ao nosso coração também, que nós devemos andar juntos para a glória de Deus, no sentido do quê? De entender, de fazer um olhar sobre como está a condição de pessoas e assim o quê? Ninguém se colocar sobre o outro. Essa é a verdade. Quando olhamos para o reino de Deus, quando olhamos para as questões humanas, então, né? Quem é melhor do que o outro? Eu não sou melhor do que os irmãos, nem vocês são melhores que eu. Nós devemos o quê? Colocar a nossa vida diante do Senhor, colocar tudo aquilo que somos diante do Senhor, todo o nosso coração, porque é, é, é graças a Ele que nós somos filhos dele, que Ele nos salvou em Jesus, e dessa forma, então, ninguém é mais que o outro. Gosto muito do salmista, Salmo 131, que ele diz: "Da Senhor não é altivo o meu coração, o meu olhar, né? O meu coração não pensa coisas demais para mim, pelo contrário, eu fico quieto, sossega minha alma como uma criança desmamada, assim fica nos braços da sua mãe. Como essa criança para com sua mãe, assim a minha alma para com o Senhor", diz o salmista no Salmo 131. O que acontece então? Que devemos ter esse sentimento do quê? De, de humildade para poder então acompanhar os demais nessa questão. Todos devem ser assim. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: "Tende o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude." Também, lá em Filipenses, o apóstolo Paulo diz que devemos viver desta forma, Filipenses 3. Também nós vemos o quê? 1 Pedro dizendo: "Tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericórdios e humildes." Então, Paulo está dizendo isso e a palavra de Deus nos diz isso também. E o finalzinho do versículo 16, quando fala sobre essa mútua submissão, Paulo fala algo também que de nota para nós aqui. Temos que notar isso. "Não sejais sábios aos vossos próprios olhos." O que é isso? Quer dizer que eu tenho que trabalhar, compartilhar com aquilo que todos falam, sim. Mas existe algo muito mais sério que está por trás de tudo isso. Quando nós vemos aqui: "Não sejais sábios aos vossos próprios olhos", ou seja, não seja uma pessoa inteligente, né? Seja uma pessoa prudente nesse sentido, não simplesmente aquilo que você vê, aquilo que você pensa, mas Provérbios 3,7 diz lá: "Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evita o mal." Isaías, o profeta, diz: "Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião." Paulo também, segundo Coríntios 13, ele diz: sem mais, irmãos, despeço-nos de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de paz estará com vocês. Então, quando olhamos para a palavra de Deus, e vemos aqui, o que é não ser sábio aos próprios olhos? É realmente depender de Deus e entender que Deus usa outras pessoas também. Mas, como disse antes, no início, a base nossa está onde? Na palavra de Deus. Não ser sábio aos próprios olhos não é concordar com pecados de outras pessoas, não. É olhar para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus tem para o meu coração, e aí sim colocar isso para que outros ser exemplo, para que outros também trabalhem isso em suas vidas. Há muitas pessoas aí que carregam pecados de estimação, pecados culturais, e vão fazendo seus conluios pecaminosos e acham que está tudo bem. Eu estou concedendo, eu estou compartilhando com quem é humilde, eu estou caminhando com ele. Não,
Eu tenho que andar segundo a palavra de Deus. Eu tenho que viver segundo a palavra de Deus. Eu não sou sábio aos meus próprios olhos, mas como diz o texto lá de Provérbios, né? O finalzinho diz assim, olha, né? Ele diz assim, olha, tema o não seja sábio aos seus próprios olhos, Provérbios 3:7. Tema ao Senhor e evita o mal. Ou seja, a sabedoria não é segundo a minha visão humana, mas segundo aquilo que Deus tem para a minha vida na palavra dele, e é nessa palavra, é essa palavra que eu vou viver dela, junto dela, para a glória e honra do Senhor. Assim, então, essa mútua submissão nos faz enxergar sobre que devemos ser unânimes nessa questão, ter o mesmo pensamento, ninguém é melhor que ninguém, ninguém deve ser orgulhoso, todos estamos debaixo do Senhor e o Senhor que nos dirige, mas eu devo estender a minha mão para caminhar com as pessoas, né? É isso que o texto diz, e eu não sou sábio aos meus próprios olhos, mas eu me submeto a quem? Ao Senhor. Por isso, nessa manhã, eu convido você, vamos deixar que Deus, o Espírito Santo, faça essa submissão mútua acontecer no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso entendimento, em tudo aquilo que somos, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na nossa família. Nesse tempo, né, de tantas lutas, aí, de tanto sofrimento, pandemia, tanta morte, tanta dor. Ontem recebi um pedido de oração sobre um irmão da segunda igreja de Sumaré que estava enfermo com Covid, estado muito grave. Acabamos de receber o pedido agora aqui, ou mesmo, melhor dizendo, a informação que esse irmão, infelizmente, ele veio a falecer nessa madrugada. Então, quer dizer, tanta luta nós temos, tanto cheiro de morte, tantas pessoas perto de nós que estão sofrendo, e precisamos ter essa mútua, essa mútua submissão, esse mútuo amor, para que Deus seja revelado, para que a graça de Deus se manifeste por meio de tudo que fizermos. Senhor Deus e nosso Pai, precisamos muito do Senhor. E nessa manhã dizemos ao Senhor, ó Pai, que precisamos revelar a graça do Senhor através dos nossos relacionamentos. Por isso, ó Pai, nos ajude a sermos submissos ao Senhor e, consequentemente, submissos uns aos outros, nossos relacionamentos, a nossa vida, nosso temor ao Senhor, que tudo que fizermos, ó Pai, demonstremos humildade, não por uma força ou por uma aparência, mas pelo estado do coração, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, que estendemos as mãos uns aos outros para caminharmos juntos para a glória do Seu nome. Realmente, ó Pai, cada um entendendo que ninguém é melhor do que o outro, mas todos estão submissos diante do Senhor, todos estão no mesmo pé de igualdade diante do Senhor. Porém, o Senhor mesmo dá responsabilidades, ó Pai, àqueles que o Senhor chama para liderar e tantas coisas mais. Que tudo isso entendamos. Também, ó Pai, que a nossa sabedoria não seja do nosso conhecimento humano, da nossa cultura, das nossas experiências individuais, familiares ou em grupo, mas que a nossa sabedoria venha da Sua palavra. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Por favor, faz essa obra em nossos corações. Abençoa as nossas igrejas. Precisamos tanto de avivamento espiritual, Pai. Precisamos tanto cada vez mais nos rendermos ao Senhor, testemunharmos o seu amor, de tudo aquilo que o Senhor é. Faz isso em nossas vidas, Pai. Por favor, cuide dos pastores, dos missionários, onde quer que estejam. Abençoa, Pai. Clamo ainda, Deus, pela vida dos enfermos, ó Pai. Esse tempo de pandemia, tantas vidas infectadas pelo Covid-19. Tantos que estão nos hospitais, nas UTIs, clamando, ó Pai, clamando, clamando e clamando. Por isso nós clamamos também ao Senhor, tem misericórdia. Ó Pai, age com poder. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor é poderoso para cessar todo esse mal, toda essa praga. Por isso nós clamamos ao Senhor, que o Senhor faça isso acontecer. Abençoa a vacinação. Ó Deus, tem tanta coisa aí que precisamos do Senhor. Tem misericórdia. Cuide dos profissionais de saúde, ó Deus, que nós sabemos que já têm enfrentado isso há um ano e tanto, estão cansados, sobrecarregados. Ó Pai, quantos que já foram desses profissionais foram ceifados e outros da estrutura hospitalar também. Deus tem misericórdia e age, Pai. Trabalha, sustenta. Cuida dos corações que estão enlutados e tristes pela partida, que o Senhor esteja
tendo misericórdia dessas vidas. Continua cuidando das nossas vidas, das nossas famílias, do nosso país. Ó Pai, dependemos tanto do Senhor e clamamos, clamamos e clamamos. Por favor, ouve nossa oração, ouve nosso clamor, recebe também nossa gratidão por bênçãos que o Senhor tem dado, aniversários e tantas coisas mais. O Senhor cuide de cada um de nós. Tem misericórdia das nossas vidas. Abençoa nesse sábado. Ó Pai, nos guarda, que façamos a sua vontade acontecer. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão aí. Um bom dia para a Rosângela também, né? Para o Zé Eduardo, para a Paloma, Gislaine, a Cacilda, os demais já falei, né? Irmã Marli, Thelma e Cláudia. Bom dia para todos vocês. Se tem mais alguém por aí que estava acompanhando o vídeo, mas não deu bom dia para você também. Deus cuide. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se você foi edificado, compartilhe com outros, para que outros também recebam a mensagem da palavra do Senhor ao seu coração. Tenha um bom dia, um bom sábado, um bom final de semana. Esteja nas reuniões da sua igreja. Amanhã nós temos EBD, 9 horas da manhã. Depois nós temos à noite, que será às 18 horas, né, o culto. Deus abençoe cada um e que Deus cuide das nossas vidas. Em nome de Jesus.